Ela está na medicina, na indústria, na sala de aula, em nossas casas. Ela faz textos, entrevistas de emprego, analisa exames médicos. Estamos falando da inteligência artificial. Onde o uso dessa ferramenta vai parar? Quais cuidados devemos ter para que ela facilite e não controle a nossa vida? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. A tecnologia, você dá um passo para frente, não tem mais como voltar para trás, não. Achei massa, achei que é uma coisa revolucionária mesmo. Fica mais fácil de enganar as pessoas. Fotografia é montada, coisas são faladas e a gente não sabe se é verdade ou se não é. Eu acho que pode ser uma concorrência na área profissional. Mas eu acho que o ser humano não pode ser substituído de forma alguma. Todo desenvolvimento na medida certa é muito útil para o nosso dia a dia. Quem criou a inteligência artificial foi o ser humano. Recebemos Dora Kaufmann, professora do programa de pós-graduação Tecnologia da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, o especialista em tecnologia, inovação e marketing, Elbert Costa, e a professora de informática do programa de pós-graduação em informática na educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rosa Maria Vicari. Obrigada por estarem aqui hoje. Acho que vale começar explicando o que é inteligência artificial. Tem muita confusão ainda, a gente vendendo essa ferramenta como sendo inteligência artificial e, na verdade, não é. Então, de uma forma simples, o que é? Professora? Começa por mim? Pode ser. Bom, a inteligência artificial hoje, quando nós estamos falando de uma determinada técnica, né? Tem várias técnicas, tem vários ramos da inteligência artificial. Nós estamos falando de uma técnica que se chama rede de neurais profundas, em inglês chama Deep Learning, que é inspirado no funcionamento do cérebro biológico, que é essa técnica que, quando a gente pensa assim, nas implementações, praticamente todas elas estão baseadas nessa técnica. É um modelo estatístico de probabilidade, né? Então, por isso, a gente já tem que ficar um pouco atento, porque ela faz a probabilidade daquela resposta ser correta, né? E ela tem inúmeras limitações. Essa técnica ela foi reconhecida em 2012, num evento específico, e começou a ser implementada em 2015, 16, 17. Então, nós estamos nos primórdios mesmo dessa técnica. Essa técnica ela tem duas grandes categorias. Uma é o que se chama IA preditiva, que ela faz as previsões com base em grande volume de dados, tudo de uma maneira simplificada, que eu estou falando rápido. E o outro é o conjunto que chama IA generativa, onde está o ChatGPT. Além de ela faz a previsão, mas ela gera uma imagem, um texto, um áudio, um código. Porque até então, os modelos preditivos, esses que eram dessa primeira categoria, eles são montados e desenvolvidos para uma determinada função. E as soluções como o ChatGPT, o Bard do Google e outros, Llama da Meta, eles são multitarefas, né? Então, isso tem uma série de implicações do ponto de vista de governança, do ponto de vista das empresas, das instituições, do ponto de vista da regulamentação, porque muda o risco, né? Mas aqui fazer a última observação, o hype está agora, mas tem pelo menos uns 10 anos, quase uns 10 anos, que a inteligência artificial já permeia, já media a nossa comunicação e a nossa sociabilidade, porque é ela que está nos modelos de negócio dessas plataformas, dos aplicativos que a gente usa no cotidiano. É só que estava de uma forma invisível. Sim. E agora a gente começou a ter contato sobre o que é, como é que funciona essa tal de inteligência artificial. Você traz algum exemplo para nós nesse sentido, de estar no nosso cotidiano, Elbert? Sim, um dos modelos que a gente pode trazer um exemplo, que já está usando bastante, tanto na educação, que é um dos tópicos muito importante hoje em dia, como que professores podem utilizar. Eu fiz um livro recentemente e dentro dele eu coloquei um QR Code. A pessoa, quando lê esse QR Code, ele fala com um bot, ele conversa com um livro. E ele fala, não entendi o capítulo 4. E ele explica melhor. Você imagina o impacto disso para os estudantes? Você tem um livro que você fala, eu não entendi esse ponto desse livro. E você puder conversar com ele e ele trazer para você numa outra linguagem, num outro modelo, você poder conversar com ele. Os maiores mistérios, se a pessoa foi traída ou não, como já teve nos livros, né, tão famosos. E aí, o que aconteceu, Betinho? Me conta um pouquinho sobre como que foi aqui a tua experiência, você poder conversar. Isso é um dos exemplos que a gente já tem hoje disponível. Sim. Agora, professora Rosa, nós vivenciamos aí, acompanhamos uma mudança muito rápida, um avanço da tecnologia, né? Muito rapidamente. Talvez por isso temos assim, um pouco mais de resistência nesse entendimento? Os mais jovens têm mais facilidade? Certamente. Eu acredito que os mais jovens têm mais facilidade porque
as crianças hoje em dia, elas já interagem com smartphone, com tablet, né? Eu já vi vários exemplos de crianças que nem falavam, estavam no carrinho lá de um bebê de 1 ano e meio, por aí, e pegava o celular e achava o nome do pai, né, a foto do pai, e ligava para o pai. Depois, claro que a comunicação era algo na linguagem do blá, 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 né, porque não falavam. Ou então crianças que pegam uma revista e ficam passando o dedinho, né, na página porque querem trocar a página. Já vi essas situações. Certamente as novas gerações são mais abertas para a tecnologia, também porque talvez por desconhecerem muito do que está por trás da tecnologia hoje em dia, não estarem muito preocupados com privacidade, né, com segurança, com riscos da tecnologia que está disponível. Simplesmente está disponível, eles utilizam. Olha, um levantamento feito pelo Instituto Ipsos em 31 países mostrou que no Brasil as pessoas estão menos receosas com a inteligência artificial do que, por exemplo, no Canadá, na Tailândia, no Chile. As entrevistas foram feitas online com 1.000 brasileiros que usam a internet regularmente. Mesmo assim, o otimismo chamou a atenção dos pesquisadores. Nós ouvimos o CEO da Ipsos Brasil, Marcos Cagliari. O que a gente vê é que os brasileiros estão sempre entre os mais otimistas com o potencial da tecnologia de inteligência artificial e sua adoção mais intensa. E também veem com muito otimismo o impacto que a tecnologia pode trazer, tanto em termos de qualidade, de rapidez, de variedade de entretenimentos e serviços, por exemplo. A população global, de maneira geral, na média dos 31 países, se declara muito mais nervosa do que empolgada com o potencial. Estamos otimistas, né? Mas devemos estar vigilantes. Dora, que cuidados devemos tomar? Eu acho que totalmente. Como eu disse no início, é um modelo, é uma técnica que tem muitas limitações e que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, vamos pegar o exemplo que eu creio que a maior parte das pessoas, a grande parte das pessoas estão utilizando, que é o ChatGPT. No começo, janeiro, fevereiro, um pouco eu acompanhei algumas pesquisas que foram feitas, as pessoas estavam mais entusiasmadas, parecia uma coisa mágica, e eu acho que com a experimentação está ficando evidente as limitações, como que essa solução da tecnologia de inteligência artificial traz equívocos, traz desinformação. Aliás, essa é uma das grandes, do meu ponto de vista, e para a sociedade, é um dos grandes desserviços. É o aumento, é a contribuição enorme da inteligência artificial para a proliferação da desinformação. À medida que o ChatGPT te dá uma resposta que não é correta e você repassa aquela resposta, porque qual é a questão? Do ponto de vista sintático, a resposta vem muito bem elaborada. O texto do ChatGPT é muito bem escrito. Então, passa uma situação, uma impressão de crível, de que aquilo de fato é verdade. Aí, quando você repassa aquilo, você está repassando, mesmo involuntariamente, fake news, você está repassando desinformação. Então, isso acaba sendo uma mentira bem contada, né? É uma mentira bem contada, digamos assim. A gente precisa entender como funciona essa tecnologia. Eu tenho dito que, para mim, todo cidadão do século XXI tem que entender a lógica dessa tecnologia. Vou aproveitar que você chamou a atenção para o ChatGPT, porque o Elbert, ele escreveu um livro com a ajuda do chat, não é, Elbert? E foi escrito em 10 dias. Eu queria que você contasse para a gente essa experiência, o que funcionou e o que não funcionou. Tá. Eu acho que antes disso é importante falar o seguinte, por que é que eu fiz esse livro? E aí vem uma parte minha, tá? Desde pequeno eu tive muito problema, inclusive na escola, com TDAH e dislexia. Então, assim, escrever um livro ou ter esse tipo de obra seria impossível para alguém com a dislexia no nível que eu tenho. Então, mesmo tendo conhecimento sobre inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias, era muito difícil realizar esse sonho de colocar algo escrito. E, de repente, veio o ChatGPT, e na hora que eu olhei para ele, falei, peraí, utilizando não só ele, apesar de eu falar ele, outras, eu até falo quais foram as que eu usei, ele me ajudou a escrever isso. Agora, deixando bem claro do ponto. E aí entra naquela tua pergunta anterior sobre o receio que a pessoa tem que ter. Hora nenhuma eu fiz e nem indico que as pessoas façam, passei para ele a responsabilidade de criar aquilo. Peguei a informação que ele dá e falei, isso é verdadeiro? De forma alguma.
o que a gente fazia é, mandava o meu texto, falava, como eu deixo isso mais simples? Como você muda essa figura de linguagem? E ainda pegava autores que eu gosto muito, como o próprio Michael Gladwell ou o outro, falava, esse tipo, como que ficaria isso que eu escrevi no modelo dele? Aí ele trazia, eu falei, gostei, vamos mudar um pouquinho aqui. Então, essa foi um dos pontos. Mas acho que o mais importante dentro dele é falar que, para mim, seria impossível numa era pré-IA generativa como a que a gente usa aí. Mas você precisou fazer muitas correções? Tinha muitas falhas? Tinha. Ele bastante falha. Até o que é legal que eu mostro esses exemplos lá. Mas voltando a dizer, ele trazia falhas, inclusive com o português bem complicado. É interessante que o Clóvis de Barro, que é uma das pessoas que escreveu o prefácio, ele começa justamente corrigindo os erros e falando tanto que o ChatGPT escreve mal para quem é um escritor do gabarito dele. Então ele fala, olha isso daqui. Quando ele fala dele, ele fala, desculpa, está horrível. E aí ele começa a mostrar o jeito certo que ele escreveria, certo não, o jeito mais, vamos dizer, acadêmico, o jeito mais profissional que escreveria, como foi o que ele escreveu. Então, é bem interessante essa diferença. Agora, só um ponto ainda voltando àquele, como eu falei do receio, e um dos maiores medos para mim, quanto ao uso da inteligência artificial hoje, é a atrofia das pessoas do processo de tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo claro disso. Quantas pessoas hoje já não sabem gravar nenhum caminho porque acostumaram a passar tudo isso para o Waze? Então você faz 20 vezes um caminho, mas você não sabe fazer ele sozinho. Na hora que as pessoas trazem isso para uma IA tomar a decisão por você e cada vez mais levar, isso é viciante. E chega num determinado momento que a pessoa fala, eu não consigo tomar essa decisão. Tá aí, que eu acho que essa é a preocupação que está em sala de aula, não é, professora Rosa? Dessa tecnologia, da inteligência artificial substituir um dom que nós temos aí, né, que é importantíssimo até, que é o processo de aprendizagem, inclusive em sala de aula, não é? Olha, eu não me preocupo muito com isso. Eu acho que a gente deve, sim, educar para o uso e a convivência com a inteligência artificial. O letramento em inteligência artificial, ele envolve exatamente o letramento sobre dados, saber o que a IA pode fazer ou não com dados a cada momento, né? Porque tudo muda muito rápido. E também o letramento sobre algoritmos, como os algoritmos aprendem, como que eles usam o raciocínio lógico, né? E como eles chegam a determinadas respostas. Claro que nessas redes neurais mais elaboradas, as convolucionais, as profundas, etc., é difícil de se ter essa explicação, mas se pode entender. Educar é trabalhar sobre habilidades e competências. No decorrer do tempo, as pessoas podem deixar de utilizar certas habilidades e necessitam de outras. Eu uso um exemplo muito simples para os meus alunos. Eu digo assim, quando, há alguns anos atrás, eu comprei o meu primeiro carro automático, quando eu cheguei na primeira subida, né, lomba, em Porto Alegre, eu disse assim, freio, embreagem, acelerador não é mais o meu problema, né? Era um problema do carro. E tinha sido uma habilidade muito difícil de ser adquirida quando lá atrás eu aprendi a dirigir. Então, eu penso assim que as habilidades necessárias para o dia a dia, as competências necessárias para o dia a dia mudam. E para trabalhar e conviver com a tecnologia, e em particular com a inteligência artificial, nós precisamos de novas habilidades, novas competências e outras, de certeza, nós vamos abandonar. Claro que o raciocínio crítico deve ser algo fundamental para o ser humano. Eu poder olhar para uma resposta do ChatGPT e ter uma visão crítica sobre aquela resposta, só para usar o exemplo que está sendo usado agora, né? Eu olhar para informações de redes sociais ou de outros meios e ter uma visão crítica sobre isso. Vou fazer uma pausinha aqui nessa conversa, a gente volta já.
voltamos a conversar sobre os usos da inteligência artificial com a professora da PUC São Paulo, Dora Kaufmann, especialista em tecnologia, inovação e marketing, Elbert Costa, e a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rosa Maria Vicari. Voltar aqui, né? O Elbert contou da experiência dele com o uso do ChatGPT. A senhora também teve essa experiência, não é, professora? Claro. Conta pra gente como foi. Eu e grande parte do mundo. Eu acho que, primeiro, essas tecnologias, a gente tem que experimentar, né? Eu acho que não tem como. Você vai experimentando, você vai descobrindo como é que ela te ajuda nas suas tarefas, como é que ela é um parceiro, né? A minha experiência para fazer artigos, eu não usei nada, zero, mas só experimentei. O que eu senti? Além do que nós já comentamos antes, que tem equívocos, tem informações que não são precisas, não tinha, em todos os textos que o ChatGPT me deu, do que eu pedi, não tinha nenhum argumento inovador, não tinha nenhuma abordagem distinta, não tinha acrescentando nada à discussão que já está em curso. Por isso, para mim, nesse sentido, é limitado, porque ele faz um apanhado do que já foi dito, do que existe, na média, né? Então, quando você... Não te surpreendeu em nada? Não só me surpreendeu nada, era um texto que, quando eu acabei de ler, eu nem me lembrava o que estava escrito. O básico, em qualquer atividade, está dominado. A tecnologia já está fazendo e vai fazer cada vez melhor. É o básico. Qualquer que seja a atividade sua, profissional, pessoal. Então, o que a gente tem que se preparar, se requalificar exatamente para o que não é básico. Então, esse é o grande desafio, eu acho, do ser humano para se manter relevante profissionalmente e socialmente. Como é que ele se capacita para oferecer, nas suas atividades, alguma coisa mais do que o básico? Porque o básico não adianta competir, que a tecnologia vai fazer cada vez melhor. Acho que é interessante esse ponto na hora que a gente fala dessa criatividade, desse uso do ChatGPT ou da inteligência artificial como um todo dentro do trabalho. Uma das primeiras coisas que as pessoas sempre falam é: ok, a inteligência artificial não é criativa, a inteligência artificial não aprende como um ser humano a andar, a se locomover, do nada ela começar a desenvolver. Mas a pergunta que eu faço para todo mundo é: quantos por cento da sua decisão ou do seu trabalho no dia a dia realmente é criativo? Quantos por cento da decisão que você precisa tomar no teu trabalho, perguntar para qualquer CEO, eu vou chutar aqui, menos de 1%, talvez, e ele acontece as decisões criativas, uma vez ou outra, que são as que muitas vezes mudam o padrão do negócio. Mas, no dia a dia, ela praticamente não existe. Então, quando ela não existe, o que você precisa fazer é utilizar a inteligência artificial para poder maximizar a tua capacidade de fazer aquele processo que, como até a professora já ouviu falar, já é regular. Então, eu preciso utilizar ele nesse dia a dia para melhorar e saber como perguntar, saber como falar com ela. Agora, uma das discussões é esse uso dentro da sala de aula, não é, professora Rosa? A senhora estuda bastante essa questão. Quero te ouvir nesse sentido, os benefícios que ela pode trazer para os professores. Eu também recentemente escrevi um livro junto com colegas e eu entreguei para vários chats o texto do capítulo do livro e eu disse: gere os desafios, para as pessoas responderem, para ver se elas entenderam, testarem seu conhecimento, se entenderam ou não o capítulo. E a geração foi bastante satisfatória. Algumas questões, sugestões eu eliminei, mas eu usei, eu não gastei meu tempo para gerar o quiz a cada capítulo. Também essa IA que gera, que se adapta, ela é muito usada para gerar, então, provas, gerar testes adaptados ao conhecimento, né, o estado cognitivo de cada aluno. É usada também, por exemplo, a gente está usando aqui muito ChatGPT. Eu posso pedir para o ChatGPT escrever algo sobre determinado assunto, colocar para os meus alunos e dizer assim: o que vocês falam sobre isso? Está satisfatório? Vocês poderiam complementar? Vocês acham que o que está sendo colocado aqui é verdadeiro? Vamos pesquisar as referências que estão aqui. Agora, a ferramenta também, a inteligência artificial, vem sendo usada por algumas empresas, Dora, para fazer entrevistas de
de emprego, né? E nesse sentido a gente fica pensando se a possibilidade, existe essa preocupação dela rejeitar um candidato qualificado porque a resposta dele ali não estava adequada aos modelos de linguagem, não é? Dessa ferramenta. Ou então uma pessoa com deficiência que não tem oportunidade de explicar as suas necessidades. E um ser humano do lado de lá poderia perguntar, perceber e entender. E a pessoa acaba perdendo uma grande oportunidade por isso. Então, pensando nisso, a ética é uma ferramenta isenta nesse sentido? É uma ferramenta ética? Como é que tradicionalmente as empresas contratavam as pessoas? Eram as pessoas, seres humanos, que faziam seleção de currículos, seres humanos que entrevistavam. Então, essa comparação é importante porque não há nada mais preconceituoso do que o ser humano, porque nós tomamos decisão, nós fazemos avaliação com base na nossa experiência, no nosso repertório, nas nossas emoções. Nas nossas crenças. Nas nossas crenças. Então, é só para a gente, primeiro, situar isso, senão parece que a gente tinha um processo absolutamente isento, neutro, de seleção justa e, de repente, entra um processo automatizado que traz problemas. Bom, isso é um. 2, eu acho que quando a gente está usando a inteligência artificial, como já falei algumas vezes, essa técnica, né, ela tem muitas limitações, mas ela tende a melhorar, ela está melhorando. À medida que ela está melhorando, porque os cientistas estão conseguindo contornar alguns dos problemas, ou porque na prática ela vai melhorando, nós temos uma possibilidade de ter decisões mais justas do que pelos seres humanos, porque os seres humanos você não vai mudar, o ser humano é assim como... Não tem nada mais complexo no mundo do que o ser humano. Então, eu acho que são possibilidades. O que não pode é você considerar como neutro, como soberano as decisões, as previsões que esses sistemas fazem. Você tem que ter outras formas de checagem, é um processo coletivo, é uma parceria entre o especialista humano e essas soluções de tecnologia com inteligência artificial. Ainda sobre essa questão das mudanças no mercado de trabalho, eu quero te ouvir também, Albert, sobre esse receio que as pessoas têm de perderem os seus empregos, serem substituídas pela inteligência artificial. Esse é um assunto que sempre me perguntam sobre esse, é interessante esse medo das pessoas. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim: nenhuma pessoa é melhor do que uma inteligência artificial, mas nenhuma inteligência artificial é melhor do que uma pessoa usando a inteligência artificial. Então, no primeiro momento, o que fica claro é, o grande risco que as pessoas têm não é de perder o seu emprego para a inteligência artificial, é perder o seu emprego para alguém que usa a inteligência artificial melhor que ela. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. A primeira leva que a gente vai ter de revisão da capacidade de trabalho das pessoas não é por uma inteligência artificial seca, mas é por assim, dentro dessa equipe, quem é a melhor pessoa que utiliza? É o João. Então, o João, ele tem capacidade de produzir por 6 nós. Teoricamente, eu não preciso dos outros 5. Então, você percebeu que você não perdeu para ela, você perdeu para o João, que utilizava bem melhor que você. O impacto no mercado de trabalho, ele realmente é muito grande. Ele é muito grande por quê? A gente tem toda uma evolução acontecendo em várias tecnologias diferentes. Vamos falar a própria automação como um todo. Ok, mas quem faz essa automação? As empresas de tecnologia, que sabem usar a inteligência artificial para adiantar esse processo. Então, sim, temos aí um impacto grande. Outra coisa que as pessoas conversam muito é, não, mas sempre ao longo da história, o que a gente aprendeu é, tecnologia nunca eliminou postos de trabalho, tecnologia eliminou profissões. Então, morre uma profissão, nasce outra profissão. Só que nesse impacto que a gente está tendo agora, essa profissão que caiu com a profissão que entra, não casa. Exemplo, vai perder o emprego a Dona Maria, que tem 42 anos, 5 filhos, não estudou nem a 5ª série, e limpa mesa no shopping. Mas vai abrir uma vaga. Vai. Para um engenheiro de visão, para um engenheiro que sabe visão computacional e engenharia para poder criar um robô que limpa. Você entendeu que essas duas pessoas não dá para você fazer um reskilling tão rápido? Então, o impacto realmente é grande. Contador, entre outras atividades, tem um impacto gigante. E esse já está acontecendo agora. É um processo que vai acontecendo que, com certeza, aí é preciso pensar na qualificação, não é? Nas mudanças das pessoas. Do ensino também, né? Que precisa acompanhar todo esse processo que nós estamos vendo. 100% do ensino. Chegando ao final, um último recado rapidamente, professora Rosa. Então, eu concordo com tudo que foi falado sobre o emprego do trabalho e quero reforçar que tudo é uma questão de
São habilidades e competências necessárias para se conviver com a tecnologia atual. Eu nem estou falando no futuro. Sim. É uma questão de educação. Tudo passa pela educação. Recadinho final, Dora. Eu acho que as pessoas têm que se habilitar para entender não só a inteligência artificial, mas as demais tecnologias. A mudança, para mim, uma das grandes mudanças é a interface entre homem e máquina, né? Então, as funções que você continua exercendo, mas ela tem uma relação, uma interface com a tecnologia de forma diferente. E que, em geral, as pessoas não foram preparadas para entender e conseguir lidar. E colocar cada coisa no seu lugar, não é seres humanos e máquinas. Não humanizar as máquinas, não é? Elbert, essa palavrinha final. Acho que você tocou num ponto principal, não humanizar a máquina. Nós temos uma característica de sempre quando algo nos responde, a gente dá nome, a gente dá carinho, a gente tenta humanizar isso. E a gente começa a ver uma máquina respondendo a gente e a gente dá para ela características e adjetivos a qual ela não tem. E começa a tratar ela quase como um membro da família ou da equipe onde você conversa. Saber lidar com essa diferença do humano-máquina é um dos principais pontos para a nova era aí das pessoas. Conversa aqui iria longe. Obrigada. Elbert, obrigada, Dora. Rosa, até uma próxima oportunidade. A dica aqui para quem quiser saber mais, Desmistificando a Inteligência Artificial, da Dora Kaufmann, e o ChatGPT explicado, do Elbert Costa. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.